Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 17 de junho, da 11ª semana do Tempo Comum. E a liturgia de hoje, a primeira leitura, é da segunda carta ainda de São Paulo aos Coríntios, agora capítulo 11, versículo 1 ao 11. Aqui Paulo, eu diria, faz uma correção, chama a conversão à comunidade com uma luva de pelica. Ele usa de uma habilidade no falar para que os irmãos não percebam o engano que podem cair às vezes, não? E perder aquilo que receberam de Paulo do anúncio do Evangelho. Primeiro, que ele diz que tem um amor pela comunidade e um amor ciumento semelhante ao amor que Deus vos tem. Nossa, a comparação que ele faz. E ele é que desposou ao único esposo, que é Cristo, não? Levou essa comunidade ao esposo que é Cristo. Porém, aqui ele diz não, que percebe que a comunidade pode cair no engano. E ele fala dos superapóstolos. Hoje em dia nós temos um grande perigo. Hoje com a internet, as mídias sociais e tudo isto, sempre aparecem os superpadres, os padres televisivos ou os padres pregadores, e aí acaba aparecendo o superpadre. E o padre que é enviado à tua paróquia foi enviado com a missão e quer amar o seu povo, se doar, trabalhar pela comunidade, fazer as coisas, ainda que, como diz aqui São Paulo, mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não sou quanto a ciência. Mas, independente disso, ele diz, São Paulo, num trecho depois da carta, foi ele que gerou estes irmãos, esta comunidade para a fé. Mesmo que os padres, com a troca que tem, não vai de paróquia para outra, ainda que não seja o pai que gerou aquela comunidade, começou aquela comunidade para a fé, mas ele é o pastor, o pai daquela comunidade. E às vezes a gente vê de escutar aquele pai que ama, que dá a vida, é mais fácil a comunidade escutar o superapóstolo. E diz São Paulo, cuidado, porque se aparece alguém pregando outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando outro Evangelho que não acolhestes, vós suportam esse sujeito de bom grado. E a nós, é isso que diz Paulo, Paulo está pedindo à comunidade, suportai-vos um pouco a mim. No sentido de que às vezes não é que esses padres falam errado ou falam mal, mas não é o padre que Deus enviou a você na tua paróquia neste momento para ser o teu pai, aquele que te guia, aquele que te educa, aquele que te corrige, aquele que está te ajudando a gestar na fé. É ele. É ele que Deus pensou neste momento para você. E eu espero que, como exorta aqui Paulo, aqui de verdade, não, ele diz que não foi pesado aos irmãos, recebeu coleta dos de fora para não ser pesado, para ninguém acusá-lo de que ele foi ali para dinheiro, nada. Ele mesmo diz que não foi pesado, ele pede até desculpas, porque ele trabalhou com as próprias mãos, era fabricante de tenda, e recebeu coletas, né, dos irmãos da Macedônia, tudo para não ser pesado aos irmãos de Corinto. E aqui ele está de um fundo com luva de pelica, dizendo, que mal eu fiz a vocês em anunciar o Evangelho.
porque agora não é aquilo que ele dirá numa das cartas. Não sei agora, porque ainda não olhei mais para frente na carta aos Coríntios, na segunda, mas tem uma carta aos Coríntios em que ele vai dizer, não sei se é a primeira ou esta segunda, em que ele vai dizer, alguns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou... E o problema é que Paulo, com toda a sua pregação, todo o anúncio, quer que todos sejam de Cristo. E esse aqui é o drama, não? Nós podemos perder de vista o ser de Cristo. O padre na tua paróquia está tentando te levar a Cristo com coisas que parecem simples, pobre. Celebrações, pequenas adorações. Talvez não tenha todo aquele aparato, né, das mídias sociais, e o super padre que não sei o que, não? Por isso espero que a gente entre um pouquinho nesse espírito da vontade de Deus, de aceitar, não? Aquilo que Deus envia. Hoje aqui na paróquia São Miguel sou eu, amanhã será outro. Aceitar o Pai, vamos dizer assim, aquele que guia, que Deus nos dá na nossa comunidade. O evangelho de hoje é do evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Depois de falar do jejum, da esmola e da oração, agora Cristo está educando os seus discípulos de como rezar. E ele diz, olha, quando vocês rezam, não usem muitas palavras como os pagãos, porque eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vos peçais. E aí qual é o engano? Se Deus já sabe para que eu vou rezar, não. O problema, me parece que é Santo Agostinho que fala isto, o fato de eu expressar a minha oração ajuda a mim, não? A saber o que é importante. Quando você pede algo para alguém, você coloca aquilo que é o fundamental, aquilo que é muito importante. Então, o fato de eu pedir, quando eu peço, eu não vou usar excessivas palavras. Quando alguém vai pedir a algum político, com interesse obter alguma coisa, ele sabe que tem que usar um pouquinho de estratégia. O que eu vou dizer para aquele sujeito? Para que ele me conceda aquilo que eu vou pedir. Imagine para Deus. E Deus quer que a gente peça para Ele ver em nós este desejo, não? Não sei como dizer. Eu preciso mesmo de Deus, eu quero que Deus me ajude, então o fato de eu pedir me obriga a dizer, a manifestar a Deus que eu de verdade preciso, e por isso manifesto na oração o meu pedido. E pedir, né? Por isso Jesus explica aqui o Pai Nosso, ensina o Pai Nosso. É como se ele dissesse, o que uma oração de um discípulo dele tem que ter para pedir coisas fundamentais, essenciais, não ficar aí num palavreado excessivo. E ele começa, não? Primeiro por Pai Nosso que estás nos céus. Aqui eu encontrei um texto, não? De São Cipriano, bispo e mártir, justamente dando um catequese, um tratado sobre a oração do Senhor, sobre o Pai Nosso, a chamada oração do Senhor. Então, primeira coisa que ele coloca, São Cipriano. Antes do mais, o doutor da paz e mestre da unidade, que é Cristo, não quis que cada um orasse sozinho, e em particular, como rezando para si só. De fato, não dizemos, meu Pai que está nos céus, nem meu pão dai-me hoje. Do mesmo modo, não se pede só para si o perdão da dívida de cada um, ou que não caia em tentação e seja livre do mal, rogando para cada um por si. Nossa oração é pública e universal, e quando oramos, não o fazemos para um só, mas para o povo todo, já que todo o povo forma uma só coisa. Então, a primeira coisa que Cristo ensina a nós na oração, a quem nós nos dirigimos? Ao Pai.
E ao Pai de quem? De todos nós. Por isso somos irmãos. Já me ajuda a saber o que pedir. Eu não posso pedir nada mal para o meu irmão, para o outro. Porque temos um Pai em comum. Primeira coisa na oração. Depois ele dirá, santificado seja o teu nome. Mas Deus é santo, independente de mim. Mas eu quero que o nome de Deus seja santificado em mim. Que as minhas atitudes, a minha maneira de viver, de ser, de verdade, ajudem aqueles que não conhecem a Deus, vejam que Ele é santo. Não escandalizar com as minhas atitudes. Depois ele vai dizer, venha o teu reino, mas o reino de Deus virá, quer eu queira ou não. Mas é quase como um pedido de que nós participemos desse reino, não fiquemos de fora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então a vontade de Deus ela já é feita nos céus. Estamos pedindo para que eu, você, todos nós, ajudados por esse Espírito de Deus na nossa vida, possamos fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita a vontade de Deus no céu, pelos anjos e pelos santos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não só o pão material, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão que eu preciso hoje, para poder viver segundo a vontade de Deus, viver em Deus. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu estou pedindo a Deus para me perdoar de alguma falta, algum erro que eu fiz, alguma coisa, como que eu não perdoo ao outro? Vocês verão no final do Pai Nosso, Jesus condiciona este perdão. De fato, se vós não perdoares aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também não perdoará. Então ensina na própria oração a cada um de nós, se pedimos perdão a Deus, a também dar este perdão ao irmão que falhou comigo, que errou comigo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não? Ou seja, não estamos pedindo a Deus que não sejamos tentados, mas que saibamos combater, defender, lutar na tentação para não cair ao mal. Por isso, aqui Jesus está ensinando o que é o fundamental da oração cristã. Primeiro, dirigir-se ao Pai. Segundo, saber que estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para que o nosso agir santifique a Deus, e para ter o alimento espiritual necessário, não só o corporal, para fazer essa vontade de Deus e reconhecer a nossa fraqueza, pedir perdão, mas também dar o perdão. E dirá, me parece que é Santo Agostinho, que eu posso pedir com outras palavras, mas não posso fugir destas coisas essenciais que Cristo ensina no Pai Nosso a pedir ao seu Pai que está nos céus, que agora é nosso Pai. Eu espero que Jesus aqui não está querendo apenas ensinar uma oração mágica. É verdade que essa oração nós a rezamos em cada missa, em cada Eucaristia, mas fundamentalmente ela é chamada da oração dominical, a oração do Senhor. Mas, de verdade, ter um espírito para pedir, para suplicar a Deus. E eu espero que de verdade aprendamos a rezar e a pedir ao Pai que está nos céus. Ele sabe o que a gente precisa, mas quer ver se a gente sabe o que é essencial para nós mesmos. E fazendo oração, pedindo ao Senhor, isso nos educa a saber pedir aquilo que é fundamental, não ficar pedindo bobagem e coisa supérflua. E eu espero que o Senhor, de verdade, nos ensine a rezar como convém. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendito és tu por essa palavra. Ajuda-nos com teu Espírito que possamos vivê-la em profundidade na nossa vida. Ensina-nos de verdade a rezar como convém. Isto pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, minha irmã,
para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.